Hoje vamos fazer entrevista com mais uma candidatura do PT no interior de São Paulo, que representa a renovação. Nós já fizemos a entrevista com Bruxelas, em Franca, que também, vamos dizer assim, usar a expressão popular, é um menino, né? Fizemos aí com o Pedro Tourinho, do PT, da Aliança PT-PSOL em Campinas, né? E com outras candidaturas, e em Taquaritinga, com Renato Scardoelli. E eu acho que é importante a gente mostrar que na eleição nós não temos só São Paulo. O interior de São Paulo é muito importante. É muito importante que a esquerda vá bem no interior de São Paulo, é, para que possamos pensar numa derrota da extrema-direita em 2022. Hoje, então, nós trouxemos para a conversa o João Guilherme, né, que é candidato do PT em Rio Claro, que representa uma renovação do PT em Rio Claro e naquela região, e eu vou pedir para que ele se apresente, nos conte aqui um pouquinho da sua trajetória, por que resolveu ser candidato. Muito obrigado, Emílio. Queria agradecer a você pela oportunidade, pelo espaço para a gente estar podendo debater e agradecer a todas e a todos que estão nos assistindo, não tirando tempo do seu dia para vir fazer essa conversa conosco, realmente trazendo essa importância do interior de São Paulo na construção do nosso projeto da esquerda, não só agora, né, para 2020, como para 2022, para a gente conquistar espaço, para a gente poder apresentar propostas para a nossa população do estado de São Paulo. Meu nome é João Guilherme, eu tenho 28 anos de idade, e estou candidato agora pela aliança do PT e do PCdoB, né, Aliança para Rio Claro pelo Melhor. E eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, inclusive, tem até uma conexão com o Bruxelas, nesse sentido, na proximidade, que eu morei 4 anos em Franca por conta da faculdade, e sou mestre em História pela Fundação Getúlio Vargas. Eu também, ao longo da minha carreira profissional, tive a oportunidade de atuar no terceiro setor e na iniciativa privada como consultor na área de segurança pública. Então, visitei muitos países da América Latina e fora da região para conhecer trabalhos de polícias, de forças policiais, de forças armadas, acompanhar treinamentos, acompanhar atividades. Então, no decorrer dessa trajetória, que eu fui me interessando ainda mais pelas possibilidades que a gente tem dentro da administração pública e pensando ideias, vendo lugares que se faz com tão pouco recurso, ou lugares que se faz de maneira muito eficiente também, através da melhor atuação dentro das áreas de políticas públicas. Isso veio casar com o interesse que eu tenho de política desde cedo. Né? Sou filiado no PT desde 16 anos, quando pude me filiar em Rio Claro, e acompanhei vários processos eleitorais, fui dirigente estudantil na União Municipal dos Estudantes Secundaristas em Rio Claro, membro fundador, e secretário de comunicação da UMES em 2008, na cidade de Rio Claro. Fui em duas gestões do Grêmio Estudantil da escola onde eu estudei, e também fui vereador jovem pela cidade de Rio Claro. Então, eu juntei na prática a atuação profissional com esse meu interesse por mudar, por fazer diferente. E agora, em 2020, com o Brasil na situação que está, com a forma como a gente vem vivendo, como a gente encontra o país, eu achei que era um período de também investir na renovação e claro que o PT de Rio Claro investiu nesse projeto que a gente constrói em conjunto, um diálogo popular, de presença maior da juventude, de diversidade, e a gente vai levar às urnas agora no dia 15 de novembro esse sonho de pensar Rio Claro que a gente quer, de pensar renovação política e de pensar alternativas frente ao que a gente está vendo no Brasil, que a gente está vendo agora cada vez menos no mundo. Exato. Vivemos uma situação difícil no Brasil, como você sabe, só passar aqui para o centro um minutinho. Como você sabe, infelizmente o Congresso Nacional aprovou formas de privatização da água, né? Estamos falando, é tudo público, né? E acho que a primeira pergunta vai um pouco nessa direção. Rio Claro, na gestão do Nevoeiro Júnior, privatizou o esgoto, e é sabido que há grupos que querem privatizar a água. Qual a posição sua e do PT em relação ao DAE de Rio Claro? A gente acredita, Emílio, que ainda que existem parcerias público-privadas que elas dão um resultado, esses modelos de privatização, que eles são privatistas, no sentido que eles querem dar para a iniciativa privada o que dá lucro dentro do Estado, eles são extremamente danosos. Pela falta de compromisso que isso
torna o governo com a população e pelo efeito prático da situação, que é o encarecimento do serviço, é a precarização do serviço. Às vezes existe um discurso, né, que por sorte vem perdendo força, mas liberalizante, de falar que o serviço privado é melhor de todas as formas. Isso não se reflete na realidade, né? Você tem problemas ainda com o esgoto na cidade de Rio Claro. No geral, o que você vê e o que a gente tem acesso pelos dados do DAE é que o setor lucrativo fica majoritariamente nas mãos da iniciativa privada e a iniciativa pública acaba tendo que trabalhar para que a iniciativa privada tenha lucro. A gente tem exemplos claros, né? Não só em Rio Claro, mas como em todo o Brasil, como é o caso do Amapá, agora que está vivendo um estado de calamidade pública, onde privatizou-se tanto as usinas hidrelétricas quanto a rede de distribuição da Eletrobras, e você tem agora a Eletrobras tendo que vir socorrer a concessionária para a qual foram vendidos os ativos para que as pessoas possam ter luz, né? Então, a gente acredita que não é possível que o governo, que as entidades públicas se omitam nesse sentido. A gente é contra a privatização da água como uma forma de aportar ainda mais para o setor privado, como a gente acredita na força das nossas instituições públicas e conversa com as companheiras, os companheiros do PT, os camaradas do PCdoB e também funcionários do DAE, e sabe que é um setor que tem um potencial enorme dentro da cidade de Rio Claro para gerar benefícios da nossa cidade, e a gente acredita que ele deve funcionar de forma pública e mais eficiente. Não só existe esse sucateamento, não só existe esse projeto de privatizar o DAE, o que sobra sobre o poder do DAE, como existe um projeto de sucateamento do departamento do município. Eu fui fazer uma visita recentemente e fui olhar por fora, né? Fui fazer campanha porque não pode ser feito em espaços públicos, mas fui conhecer, fui olhar por fora o estado que estava, que a gente acompanha dia a dia, e pude constatar que grande parte do patrimônio do DAE tem sido dilapidado pela última gestão, que é bastante privatista. Então, o departamento não tem mais máquinas, não tem mais caminhões, não tem mais carros, não tem mais patrimônio próprio. Tudo isso foi vendido e aluga-se da iniciativa privada, de empresas que, inclusive, nem em Rio Claro ficam, é uma queixa que muitas pessoas fazem, mas a gente vê um patrimônio importantíssimo do município, é um município que tem condições de prover água a preço justo, de garantir esse serviço para as pessoas, e hoje se vê praticamente financiando a iniciativa privada, né? Porque tiveram todos os equipamentos foram comprados, na gestão que o PT esteve no poder, avançou-se nesse sentido, e agora a gente vê isso tudo entregue à iniciativa privada, isso tudo vendido para gerar lucro de algumas poucas empresas. A gente acredita firmemente, só para ressaltar mais uma vez, que privatizar não é a solução. A gente vê países, e quando eu falo que o mundo mudou um pouco dessa perspectiva, o Chile, por exemplo, teve um projeto extremamente privatista, do qual Paulo Guedes, inclusive, fez parte, quando se vangloria o tempo inteiro, louva o que foi feito pelos Chicago Boys lá no Chile, fez um plebiscito recentemente para mudar a Constituição e para alterar, inclusive, muitas dessas medidas nocivas. No Chile, a grande parte da água, inclusive a água subterrânea, ela foi privatizada. Isso gera falta de água, isso gera preços abusivos, isso gera um monte de problemas para a população chilena. E a população chilena foi nas ruas, lutou muito nos últimos anos para vencer a Constituição do Pinochet, para pensar como reestruturar a sociedade. Então, a gente tem, e quem passou por esse processo, não só no Chile, como em muitos outros países, onde se estatizaram os serviços públicos e eles se reestatizaram, teve uma grande onda de reestatização de serviços. E aí eu falo na Europa, seja na França, na Inglaterra, um país que passou por uma onda de neoliberalismo muito forte, mesmo nos Estados Unidos, se voltou a estatizar localmente muita coisa, é que o Estado ele tem capacidade de prover esse serviço com interesses sociais, garantir carreira aos funcionários públicos, garantir bons salários, garantir estabilidade e garantir que a população vai ter um serviço de qualidade com o que ela precisa na hora que ela precisa. Então, esse projeto que a gente vai trazer para o DAE e para a Prefeitura de Rio Claro. A gente espera poder melhorar a situação de quem já está no DAE, voltar a fazer concurso, estruturar melhor a carreira, pagar melhores salários e também garantir que o departamento tenha a infraestrutura necessária para que possa prover o serviço para as pessoas. A gente vai ver como é que fica a revisão da concessão, né, da PPP, sabendo que existe uma dificuldade jurídica, uma dificuldade de custo, que já no passado
isso foi um entrave para que o esgoto pudesse voltar a ser controlado pelo DAE, mas vamos pensar as medidas para que isso possa avançar e vamos garantir que a água continue com o poder público em Rio Claro. Vamos falar um pouquinho, continuando nessa linha da privatização, porque tanto o governo federal quanto o governo estadual, sem citar o nome dos atuais governantes, estão numa linha de privatização de parques públicos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque já está claro que a privatização ela não resolve tudo de uma vez e não é um remédio mágico. Isso aí, para mim, é evidente. Basta ver os problemas frequentes nas nossas lives, que as pessoas, né, caem por causa dos problemas de conexão de internet, né, que foi vendido como uma coisa maravilhosa que resolveu todos os nossos problemas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ameaça de privatização da Floresta Estadual Navarro de Andrade, aí em Rio Claro. Como é que você enxerga isso? E se isso é uma atitude boa para o cidadão de Rio Claro? A Floresta Estadual de Mundo Navarro de Andrade, conhecida popularmente como Horto Florestal, é um dos maiores patrimônios que a cidade tem. É um espaço belíssimo, que ele tem uma marca histórica, inclusive, muito importante na cidade de Rio Claro, que o próprio Brasil é o lugar onde foi introduzida a cultura de eucalipto e ainda permanecem os casarões, os espaços onde foi feita a pesquisa, onde morava-se na época dentro do que foi a floresta, e foram feitas as pesquisas conduzidas pelo Edmundo Navarro de Andrade. Então, o horto ele tem um significado enorme, ele tem uma presença muito grande na memória das rio-clarenses e dos rio-clarenses, pelo tamanho que é. Não é toda cidade que tem uma floresta, que tem um espaço verde, um espaço arquitetônico como é o horto. A gente teme muito pelo horto, pelo avanço da especulação imobiliária, ou mesmo por outras intenções de privatização. Também, sem citar nomes, né, o atual ministro do Meio Ambiente, na época secretário de Meio Ambiente do governo do estado de São Paulo, esteve em Rio Claro uma única vez para pensar como é que vendia aquilo, como é que derrubava e vendia. A gente entende que o município tem condições de melhorar a gestão do horto, que hoje fica fechado, hoje tem um acesso muito difícil, hoje as pessoas da cidade sabem que existe esse patrimônio, essa beleza toda na cidade e não conseguem acessar. A gente espera propor na nossa gestão, se não uma cogestão, que a gestão total da floresta passe para a prefeitura e que ela seja municipal, para que a gente crie alternativas de turismo, para que a gente crie alternativas de preservação, para que a gente faça o controle da floresta, mas aí reflorestando a bioma nativo, não só deixando o eucalipto e transformando isso num espaço turístico. Existe a possibilidade de ser transformado no jardim botânico, existem possibilidades de se trabalhar o espaço da floresta, mas a gente tem certeza que ele é um grande investimento, tanto para o turismo, para geração de renda, para projetos nesse sentido, e aí que entra o que a gente estava falando. Pode ser feito com parceria com a iniciativa privada, mas não é para entregar para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada depois faça o que quiser, faça loteamento, venda para especulação imobiliária, mas que tenha um uso social e que a gente consiga também trabalhar a autoestima das rio-clarenses e dos rio-clarenses, criando um espaço que pertence ao povo, que as pessoas possam andar, que as pessoas possam se orgulhar de estar em Rio Claro, de ter esse patrimônio, que as pessoas venham visitar e vejam toda essa beleza que existe na cidade e também seja usado para reintroduzir bioma nativo na região e melhorar a preservação do meio ambiente na cidade, criar uma área verde significativa, uma área verde que ela trabalhe também a preservação do meio ambiente na nossa cidade. Então, uma outra questão que eu queria que você avaliasse é como você vê a gestão municipal na área de saúde do município, até porque essas gestões todas foram, vamos dizer assim, testadas, né? Com a pandemia, e obviamente suas coisas boas ou ruins, elas vieram mais à tona, né? E também se há casos aí de irregularidades na compra de remédios e de insumos para a área de saúde. Fica aí à vontade, João. Obrigado, Emílio. A gestão da saúde, isso eu disse várias vezes para as pessoas nas ruas, até nos outros debates, ela foi agravada pela pandemia. A gente tem municípios que
que fizeram uma gestão de saúde pensando na população, investindo, fortalecendo o SUS, fortalecendo a saúde pública, e foram menos afetados pela pandemia do que Rio Claro, por exemplo, ou outras cidades que se negaram a estruturar a saúde, a tratar a saúde com a preocupação que ela merece. Isso é um caso muito claro quando a gente vê uma cidade vizinha da nossa, Araraquara, onde o prefeito Edinho se tornou uma referência nacional e internacional pela gestão da pandemia na cidade. Aqui em Rio Claro, por outro lado, a gente tem um dos índices de mortalidade mais altos, um dos índices de infecção também pela Covid-19 mais altos do estado de São Paulo e do Brasil. Isso é extremamente preocupante, mas é o reflexo, como você bem disse, de um descaso com a saúde que ele vinha anteriormente. A gente teve pouco investimento na assistência básica, na contratação de médicos, na criação de mais postos de saúde da família, na melhora do atendimento nas UBSs e nos postos de saúde, e também não teve uma preocupação do governo em ampliar outros ou repor outros serviços. Né? Você tem médico de especialidade faltando, as pessoas elas precisam de exame, elas não conseguem, e a única coisa que foi feita por esse governo na área de saúde foi inaugurar 5 UBSs que tinham sido deixadas com verba do governo federal pela gestão que o PT fez parte até o ano de 2016. Então, a gente vê um descaso da saúde que ele se reflete claramente nos resultados trágicos que a gente tem hoje na cidade de Rio Claro, com os maiores índices de mortalidade no estado de São Paulo. Isso vem aliado a outros eventos que já vinham acontecendo. Então, a gente teve escândalo, inúmeros escândalos na área da saúde. A saúde de Rio Claro foi marcada praticamente nesse último mandato por um escândalo diferente por ano. A gente teve escândalos que envolveram perda de vidas, mortes evitáveis, mortes de crianças no útero, e também teve recentemente agora um escândalo da compra dos EPIs, dos equipamentos de proteção individuais, pelo governo municipal. Foram comprados 4 milhões de uma empresa de laranja, que saiu na CNN, saiu na Folha de São Paulo, foram altamente elogiados por toda a mídia no Brasil inteiro, esse escândalo que aconteceu em Rio Claro, que não foi recebido equipamento nas condições que se esperava e foi gasto um valor altíssimo. O PT e o PCdoB, e até inclusive o PSOL, já se preocupavam com isso em fevereiro, quando a gente protocolou um pedido junto ao Ministério Público, expressando a nossa preocupação com que a pandemia avançava e a gente não via a alocação dos recursos que tinham sido enviados tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal, e a prefeitura também não apresentava planejamento, se iria fazer hospital de campanha, como é que iria tratar o processo durante a pandemia, se iria fazer contratações de emergência de mais médicos, se iria fazer compras, como é que isso seria tratado. A gente não obteve resposta do Ministério Público nem da prefeitura na época, e depois avançou-se assim sem cuidado algum para fazer compras, e hoje essas compras são objetos de investigação do Ministério Público na cidade. Então, a gente vê com muita preocupação esse descaso com a saúde, que ele é sistemático. Ele não é, os resultados catastróficos que a saúde de Rio Claro sofre hoje em dia, eles não são somente o resultado da pandemia. A pandemia agravou o cenário de descaso, que é o cenário da direita, que é o cenário do abandono da política pública, e que hoje a gente disputa nas urnas, né, para colocar projeto popular, para avançar com pautas que se preocupem de fato com as pessoas nas urnas. Então, vamos falar agora de outra área que é muito importante, que é a educação, né? Então, como é que você avalia a atual gestão do município nessa área da educação e como melhorar ou aperfeiçoar as políticas públicas para a educação e também, se você quiser falar um pouquinho sobre os profissionais, professores, porque sempre há demandas salariais e há questões que possam ser importantes para os profissionais da educação. O que a gente tem em Rio Claro, apesar de Rio Claro ter uma rede muito bem estruturada no ensino público, são algumas situações de completo abandono, principalmente dos profissionais e das profissionais que trabalham na área de educação e dos alunos durante a pandemia. A gente teve recentemente um escândalo com a contratação de professoras e professores eventuais, agentes de ensino, merendeiras, todos os profissionais da educação que foram contratados em regime eventual e foram
abandonados durante o período da pandemia pela gestão do município. É um processo também, volto a repetir, do avanço da direita, da precarização das condições de trabalho, e pega e aplica na prática essa forma de contratação, essa forma de emprego. Só professores e professores, foram mais de 900 eventuais que ficaram sem emprego durante a pandemia, precisando recorrer a campanhas, pedir ajudas, não podiam pedir auxílio emergencial porque estavam cadastrados na prefeitura como funcionários públicos, mas também não foram pagos durante o período da pandemia. Isso se estende para além desses professores, para agentes de ensino, os famosos monitores e monitoras, ou para merendeiras, para outros profissionais da área da educação que sofrem com esse regime de contratação. A Prefeitura de Rio Claro também, apesar de ter tomado a decisão acertada de não voltar às aulas muito cedo, como outras prefeituras na região pensaram, não tomou nenhuma medida para minimizar o processo. Então, quem estava na rede pública ficou sem aula nesse período. A gente tem agora um desafio muito grande nos próximos 4 anos, que é fazer a recuperação dessas crianças, principalmente quem está em idade de alfabetização, de 5 a 9 anos, e precisa de uma atenção especial. A prefeitura não se preocupou em mandar agentes de saúde, em saber como essas pessoas, agentes sociais, de saber como é que essas pessoas estavam na pandemia, como é que elas estavam vivendo em casa, se tinham condições de estudar, não teve nenhum trabalho nesse sentido e nenhuma aplicação. Então, uma das primeiras medidas que a gente vai tomar é fazer esse processo de recuperação com cuidado, ouvindo os diretores e as diretoras, para saber como que se adequa melhor à realidade de cada escola, para saber como cada aluno está vivenciando esse processo, para saber o que precisa ser feito, se são atividades de reforço, se são atividades culturais, se são atividades para reintegrar as crianças e os adolescentes no ambiente escolar, reestruturar a carreira da educação no município para que a gente possa voltar a fazer concurso, para que a gente possa contratar pessoas. Tem professores e professores eventuais que trabalham há 4, 5, até 15 anos em regime eventual. É um desrespeito com o profissional da educação você tratar ele como temporário, sem nenhum benefício durante esse período, sem nenhuma atenção, e precarizar dessa maneira a estrutura da educação em Rio Claro. E também vamos pensar em zerar a fila de creches, que só aumenta, apesar de terem sido abertas creches nos últimos anos. A gente vai trabalhar para ter uma oferta ampla e restrita de creche, para que não sejam só as mães que vão trabalhar que possam deixar seus filhos nas creches. A gente reconheça o papel que a creche possui na educação e no desenvolvimento da criança, e que, com isso, a gente consiga atingir um nível adequado de creche, não tenha fila, e que toda mãe que precise colocar a criança na creche pelo processo educacional consiga fazer isso na cidade de Rio Claro nos próximos anos. Então, vamos nos lembrar que, infelizmente, né, o governo Bolsonaro, com apoio das forças de direita, PSDB e todo mundo, né, DEM, essas coisas todas, que foi impedido até 2021 qualquer reajuste e contratação de profissionais, inclusive para a educação, que é um verdadeiro absurdo, porque você precisa ampliar a creche, como é que você vai fazer se você não vai abrir concurso? Então, assim, é uma coisa realmente absurda que foi feita. Então, acho que isso é um ponto, assim, muito importante, porque, obviamente, o funcionalismo público não tendo reajuste, ele também compra menos na cidade, isso prejudica a economia local, tem uma série de impactos aí. E também você não colocar funcionários novos, que isso também gera renda, né, para a cidade. Mas vamos falar aqui um pouquinho da Lei 10.639 de 2003, que começou a ser implantada no município e foi interrompido na atual gestão. Como você vê a necessidade dessa lei para a cidade, considerando que as leis devem ser cumpridas? A lei que prevê o ensino da história da África, né, uma das grandes conquistas do Fernando Haddad no Ministério da Educação, um projeto uma luta do movimento negro, né, foi apoiado pela Haddad com a Ministra da Educação e produziu um grande avanço em termos de sociedade, como a gente dialoga. O Brasil é uma coisa que a gente precisa resgatar, não só pelo aspecto amplo, né, das nossas relações históricas, das nossas relações raciais, do combate ao racismo de uma forma ampla e do reconhecimento da nossa proximidade com a África, como também, em Rio Claro, existe um movimento negro
organizado, uma população negra uma base na cidade, uma importância histórica tremenda, e a gente precisa respeitar a ancestralidade de todo o processo dessa população. Então, a gente vai trabalhar junto ao movimento negro, junto às associações da comunidade negra em Rio Claro, para poder fazer esse resgate e poder aprofundar esse ensino, não só o ensino da história da África de uma forma geral, como resgatar o que existe bem documentado e o conhecimento que se existe sobre a ancestralidade negra em Rio Claro. É uma cidade que possui um passado importante pelas suas regiões de quilombo, pelas propriedades e a formação cultural da população negra, que, repito, até hoje está muito bem organizada, é motivo de orgulho, é motivo de projeção de Rio Claro para fora, a capacidade de organização da nossa comunidade negra. Então, a gente vai trabalhar, assinamos um compromisso recentemente com essas organizações de respeitar os seus espaços, de acertar as concessões do espaço físico da associação e de trabalhar para que tanto a Secretaria de Combate ao Racismo seja instituída com o pessoal, quanto que exista um programa de governo para isso, quanto que esse ponto esteja presente na educação do município. Então, vamos trabalhar o aspecto local, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa população saibam onde estão, conheçam sua ancestralidade, conheçam sua história, e que a gente possa ter orgulho de viver na cidade onde estamos. Então, vamos agora falar sobre um outro aspecto, que nós vemos uma grave crise social, econômica e política nesse país, né? E a crise econômica ela vai se agravar em 2021, acho que ninguém mais tem dúvida disso, né? Estamos no final do ano e as ilusões de que 2021 seria uma maravilha também estão indo para o saco, como a gente diz, né? Com segunda onda de Covid nos Estados Unidos, na Europa, ainda nós estamos com muitos problemas. E eu queria que vocês... E isso vai ser um desafio para as prefeituras. Um desafio porque a receita, obviamente, deve diminuir, né, para todos os prefeitos, especialmente no primeiro ano, e também o aumento do desemprego. Então, como é possível a Prefeitura de Rio Claro incentivar programas de criação de renda e trabalho para as pessoas, né? Que iniciativas poderiam ser feitas, né? E também, eu acho que valeria a pena, se você pudesse, falar um pouquinho sobre economia solidária, né? Porque é uma outra perspectiva que é importante, que as pessoas estão comentando sobre isso, de instituir políticas de economia solidária, que às vezes não é um gasto grande, mas que gera renda para as pessoas, dá uma esperança para viver e atravessar essa crise. E também falar um pouquinho sobre o campo empresarial de Rio Claro, se ele pode ser ampliado e em que áreas. Olha, Emília, é importante a gente tratar desse assunto, porque é uma questão que me preocupa profundamente, preocupa a todos e a todas que estão trabalhando comigo, para a gente pensar no nosso plano de governo, e não é só para 2021. Claro, já vive um grave problema, tanto do desemprego, né, no mês de abril foram registrados um aumento de pedidos de seguro-desemprego até 22% maior do que no ano anterior, e a gente tem um grave problema de renda. Rio Claro é uma cidade onde a renda é muito baixa em comparação com o resto do estado e com o resto do país, ou seja, mesmo quem está trabalhando está vivendo um processo difícil para se manter. E agora, na pandemia, como resultado das políticas do governo federal, com o encarecimento da comida, com o encarecimento de bens básicos, sofre ainda mais. A gente tem, para você ter ideia, Emílio, segundo dados da Secretaria-Geral da Presidência da República, em Rio Claro, 48 mil pessoas que são elegíveis para pedir auxílio emergencial. Isso é, uma a cada 4 pessoas na nossa cidade, praticamente, vive com menos de meio salário mínimo por mês. Então, a gente precisa trabalhar a melhora da qualidade do emprego e o aumento do emprego no Rio Claro, e vai ser uma preocupação que a gente vai ter profundamente. Para melhorar a renda, e eu vou começar um pouco pelo final, a gente vai investir em trazer indústrias que produzam com maior valor agregado para a cidade, ou seja, indústrias onde empresas que produzem bens ou serviços, que a mão de obra receba mais pelo que faz, né? Que o produto final, o papel da mão de obra, do trabalho que se faz, ele resulte num produto com um valor maior. Então, a gente está pensando em trazer mais startups para a cidade, trazer mais empresas do setor tecnológico,
usando prédios da prefeitura, usando espaços que a gente possa transformar em incubadoras, a gente possa dar garantia de quem quiser empreender, quem quiser vir, vai poder ter uma sobrevida mais tranquila, passar um ano, passar 2 anos com luz, com internet, com espaço pago e poder fazer esse investimento. E o Claro possui um potencial enorme para atuar na área de tecnologia. A gente tem 4 centros universitários em Rio Claro, uma Unesp, 3 centros de educação superior privado, e estamos próximos de outros centros de referência, como é São Carlos, que tem a USP, que tem a UFSCar, como é a Piracicaba, que tem a Exalc, próximos até de Campinas, do Unicamp. Então, a gente tem capacidade de atrair as pessoas que querem investir na cidade e que querem crescer. A economia solidária é um ponto central para a gente pensar também a melhora da renda, porque isso permite que as pessoas, através do conhecimento que possuem, das formas como se organizam, também possam gerar a sua renda, também possam aportar tanto para a sua sobrevivência quanto para a melhora da renda na cidade. São práticas econômicas mais justas, com projetos melhores, então a gente vai resgatar. Muito se investiu no período que o PT esteve no poder na economia solidária e criamos empreendimentos mais diversos. Empreendimentos até na área da construção civil, na área da cultura, na área de confecção, na área de beleza. Então, a gente vai resgatar, dar formação para essas pessoas, para quem já tem o seu conhecimento, possa trabalhar com empreendimento, dar espaço físico, criar eventos, criar um aplicativo para que as pessoas possam ter, para que as pessoas de Rio Claro possam ter contato com o que se produz em Rio Claro, tanto de serviços quanto de produtos de economia solidária, e possam contratar dessa parcela da população que está se organizando numa prática econômica mais justa, um aplicativo financiado pela prefeitura para isso, também um aplicativo de entrega de serviço que seja facilitado pela prefeitura para que as pessoas que entregam possam trabalhar em cooperativa, e a gente vai fazer uma garantia de que a prefeitura vai privilegiar nos seus contratos e nos gastos empresas de Rio Claro e serviços que são feitos por empresas rio-clarenses ou por empreendedores rio-clarenses, principalmente se esses serviços vierem da economia solidária. Esses 4 milhões que foram gastos aí pela prefeitura nessas compras super complicadas, que agora são objetos de investigação de EPI, compraram, por exemplo, máscaras, compraram aqueles macacões que se usa para a prevenção da Covid. Se a gente tem certeza que tivesse organizado a economia solidária, a gente poderia estar gastando esse dinheiro com costureiras aqui em Rio Claro, e investindo na cidade, não passando pelo vexame que a prefeitura está passando agora, e investindo na cidade, garantindo que o dinheiro pode dentro do município. Então, agora vamos falar de uma das áreas que o Bolsonaro menos gosta, né? Que é a área da cultura, né? Que eles mais atacam é uma área da cultura, tentam censurar e tudo mais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Plano Municipal de Cultura, né? Aí da cidade, porque ele está parado na Câmara Municipal, e também que você falasse um pouco quais são suas propostas para a arte, para a cultura, para o esporte, e como você enxerga a economia da cultura no município. O plano Municipal de Cultura, ele tem um amplo debate que se consolidou, ele precisa voltar a andar, isso precisa ser aprovado, precisam ser criados espaços para participação cultural. A gente já tem o Conselho Municipal de Cultura, mas a gente precisa trabalhar pela aprovação do plano, com atualizações, claro, e também aprofundar a relação da cultura na base, né? Criar redes, mostrar o que está sendo produzido, garantir que as pessoas tenham espaço, que elas tenham infraestrutura quando elas estão fazendo, e pensar a cultura de baixo para cima, escutando quem está produzindo, escutando quem está demandando isso por parte da população. A gente acredita firmemente que para a gente ter até um aumento no consumo da cultura enquanto economia, a gente precisa criar núcleos de teatro, precisa criar núcleos de música, para que a população tenha acesso a isso. A prefeitura possui os espaços, a gente sabe que tem educadores, que tem pessoas que estão trabalhando, então a gente vai lutar para que isso esteja dentro das escolas municipais, usando recursos do Mais Educação, usando recursos do Fundeb, usando atividade de contraturno. Vamos trabalhar com quem já produz cultura, com coletivos, para quem está pensando isso, para que as pessoas tenham facilidade em ter acesso aos espaços da prefeitura e fazer esse trabalho de formação. Vamos também nos aproximar, voltar a nos aproximar de outras entidades que produzem cultura o ano inteiro, mas que trabalham com seriedade, como são os blocos carnavalescos, as escolas de samba,
outras associações, para que a gente volte a ter grandes eventos em Rio Claro, de maneira plural, de maneira ampla, mas que eles respeitem o espaço de produção histórica, o espaço de produção cultural da nossa população, e também se transforme em uma alternativa para as pessoas. E quem queira viver de cultura não precisa mais sair de Rio Claro para viver de cultura, que a gente tenha toda essa produção cultural sendo respeitada de maneira orgulhosa dentro da nossa cidade. Vamos abrir os espaços da prefeitura para que as atividades culturais ocorram. A gente soube por conversar com muitas produtoras, com produtores culturais, que às vezes existia até o recurso, mas não existia o espaço dentro da cidade para que ele pudesse ser realizado. A prefeitura precisava ceder um local, então a gente vai buscar captar recursos, vai trazer. A gente teve hoje, recentemente saíram os editais de uma forma extremamente complicada da Lei Aldir Blanc, mas a gente tinha no município R$ 1.300.000 para receber, tem ainda hoje, né? Mas houve um atraso enorme nisso, de investimento direto na área da cultura, e isso ocorre sistematicamente. Onde tem investimento em cultura, a prefeitura tem se negado a abrir esse espaço. Não é só o governo Bolsonaro, é o governo local aqui também, e você tem, inclusive por parte da grande maioria dos adversários, falta de total de projeto de diálogo com a cultura. Então, a gente vai organizar esses espaços, garantir que esses recursos existam, garantir que essas atividades ocorram da base até o topo. Vamos investir na revitalização dos espaços culturais, dos espaços de arte, como a gente tem um museu que foi refacionado com verba de mandatos do PT, mas que até hoje o acervo não está no evento. Vamos criar outros espaços onde a gente sabe que a juventude está indo, a juventude está frequentando. Eu, por ser jovem, sei que Rio Claro peca ao oferecer atividade de entretenimento, atividade de formação para a sua juventude, então a gente vai cuidar muito disso, de organizar esse espaço onde as pessoas estão, colocar atividades culturais e investir nesse processo que não é só, como você bem falou, e é primordialmente um espaço de organização social, de organização comunitária, mas que também traz um aporte econômico muito grande para a cidade, porque vem investimento, porque se fazem eventos, porque a economia solidária, o empreendedorismo, ele funciona dentro desses espaços por quem trabalha, vende bebida, vende comida, oferece serviços. Então, a gente vai trabalhar a cultura para que ela também seja uma alternativa econômica, que ela não seja tratada como luxo, ela seja tratada como um direito de toda a população. E o esporte é a mesma coisa, a gente vai voltar para as bases, ajudar a organizar os espaços onde o esporte pode ocorrer, ajudar a dar formação, não só para crianças e adolescentes aí na escola, nos espaços públicos, nas praças, mas também vamos usar a prática esportiva para uma melhora da saúde da população, de uma maneira geral, pensar o processo de envelhecimento com quem pratica esportes e ter uma melhora, um salto muito grande de qualidade de vida. E, claro, tem 2 cursos de educação física na cidade, um deles, o da Unesp, inclusive foi reconhecido por muito tempo como o melhor curso de educação física da América Latina. Então, a gente vai trabalhar com as universidades para pensar alternativas, não só no esporte como um todo, né? A gente vai criar um Conselho Municipal de Desenvolvimento com representantes das 4 universidades, mas a gente vai trabalhar muito para que quem está se formando nas universidades possa ter oportunidade de estagiar, possa ter oportunidade de fazer projetos e que dê aulas nas nossas praças, dê aulas nos nossos ginásios. A gente vai reabrir muita coisa que foi sucateada pela prefeitura, o próprio ginásio municipal, o ginásio da Lagoa Seca no Cervezão, que foram espaços onde ocorreu muito investimento de dinheiro público, mas que hoje estão fechados, não têm atividades. A gente vai revitalizar isso para que o esporte também como cultura ocorra desde a base, ocorra nas suas organizações como espaço de encontro de formação comunitária. Então, agora vamos falar de um dos maiores, entre aspas, feitos do atual desgoverno, porque ele é muito bom numa coisa, no aumento explosivo da população de rua pelo país. Né? São mais de 200 mil pessoas vivendo nas ruas, segundo o IPEA, estudo do IPEA. Né? Então, como que a gente vai trabalhar na cidade, a área da assistência social, para ser menos assistencialista e para ser mais propositiva no empoderamento dos mais vulneráveis, né? De quem mais precisa. E como você vê as ações, como, por exemplo, do grande padre Júlio Lancelotti, do Serviço Franciscano em São Paulo, se Rio Claro não podia aprender com eles para tratar melhor as pessoas que estão mais vulnerabilizadas na vida, né? Eu acho que amor ao próximo a gente faz,
não ficar só falando. Tem muita gente que só fica falando. Nós temos que fazer, nós temos que demonstrar o amor ao próximo na gestão municipal, cuidando da vida das pessoas. João, por favor. Eu concordo plenamente, Emília. E uma coisa que eu fico muito feliz de poder falar é sobre a maneira como a gente vai pensar esse diálogo com o empobrecimento das pessoas, com a miséria, com a forma, com a solidariedade que a gente tem que construir com as pessoas, com a nossa população. É uma questão que ela é profundamente arraigada na maneira como a gente pensa a sociedade, o desespero que a gente tem ao ver a miséria aumentando. Como você bem disse, tem muita forma de assistencialismo que ele é tratado quase como promoção. Tem gente que parece que gosta de ver a miséria porque ele pode aparecer como que abriga a população de rua ou como que faz uma medida muito muito pontual. Isso você tem até candidatos e candidatas, claro, que tratam essa questão dessa maneira, ao contrário do que é feito, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti, que é um grande exemplo para a gente, como é o serviço franciscano, como são outras medidas que buscam tratar com dignidade, com humanidade, a população em situação de rua e outras pessoas que estão vivendo os impactos gravíssimos dessa crise econômica, que estão vivendo o desespero de não poder, às vezes, ter um teto, às vezes, sustentar. A gente pretende reestruturar o serviço de assistência social na cidade para que a gente pense como trazer mais dignidade para as pessoas. Do ponto mais básico, se a pessoa tem um espaço para tomar um banho, se ela tem espaço para poder guardar seus pertences, até pensar programas junto à prefeitura para que essas pessoas possam encontrar oportunidade de trabalhar junto à prefeitura, possam encontrar espaços para morar, pensar como fazer a moradia social nesse sentido, melhorar a capacidade de habitação. Eu fico muito triste de ver como em Rio Claro cresceu a população de rua e cresceu, inclusive, outros problemas que a gente não enxergava tanto no município, como o aumento de dependentes químicos na estação ferroviária, no Chão de Cervezão, por exemplo. A gente tem bons exemplos de gestões petistas, como foi o Braços Abertos na gestão da Haddad, onde existe acolhimento, existe um processo de tratamento, existe diálogo com essa população para que a gente ofereça uma oportunidade das pessoas poderem viver uma situação melhor, poderem superar esse processo. Isso não vai ser feito através do assistencialismo, vai ser feito através de uma política de Estado que procura oferecer para as pessoas melhores condições de vida, melhores condições de dignidade, a exemplo de quem como o padre Júlio Lancelotti, com toda a situação, com toda a pandemia, com todo esse processo, está ainda na rua, próximo da população, ouvindo as pessoas, criando alternativas. Então, a gente busca tratar esse processo na nossa gestão, iremos tratar esse processo nessa nossa gestão, como um processo sistemático do combate à miséria, do combate à degradação da condição de vida da população. É muito importante isso, porque é um compromisso. Eu sou cristão, né? Cristão com os mais pobres, né? Que a gente precisa, nesse momento, prestar solidariedade a essas pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Mas um outro desastre no Brasil é o crescimento da cultura do ódio, né? Tão divulgada pela autoridade máxima, ou para aquele que se diz a autoridade máxima desse país. Então, como é que você pretende atuar em relação à liberdade religiosa em tempo onde há tanta violência e discriminação em algumas manifestações, né? Coisas que, obviamente, deveriam ser, vamos dizer assim, já garantidas pela lei, que é o direito de cada um, da liberdade de expressão, a gente tem que lutar por isso. É uma tristeza enorme, né? A gente vê a situação, a escalada como o Brasil tem vivido atualmente, na intolerância, na agressividade. Ela é uma agressividade que ela é tratada como bandeira política, praticamente. E, enquanto algumas candidaturas aqui em Rio Claro, elas abraçam uma pauta eminentemente singular, ou que elas se propõem a defender somente um lado nas vertentes religiosas, a gente entende que Rio Claro é uma cidade diversa, é uma cidade plural, é uma cidade que tem templos, que tem expressões das mais diversas crenças. A gente tem uma presença muito grande da Igreja Católica, a cidade ela tem São João como padroeiro, faz suas festas, tem sua população evangélica,
tem os templos do Candomblé, os templos da Umbanda, que são extremamente representativos, possuem espaço, possuem outras vertentes religiosas das mais diversas, e na nossa gestão a gente já deixou claro, pelo diálogo que a gente constrói, pela forma como a gente está, que a gente respeita a diversidade religiosa dos mais amplos aspectos possíveis e vamos garantir, como eu falei antes da questão da educação, que as pessoas saibam como é que o Claro se constitui, que elas conheçam, que elas saibam das festividades, que elas saibam dos processos, dos eventos religiosos, das cerimônias, porque eu acredito firmemente que as pessoas têm que ter direito de ser orgulhosas de suas práticas religiosas. Como você bem disse, você falou como cristão também, sou cristão, sou católico, mas eu acredito no respeito amplo por todas as práticas religiosas e vejo a beleza na crença, na maneira como as pessoas constroem a sua relação com o divino, com a esperança. Isso tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa que seja trazida para mais perto das pessoas. Eu acredito firmemente em educação como uma forma da gente superar a intolerância. Então, a gente, enquanto governo municipal, tem o dever de mostrar para as pessoas que outras práticas existem e outros credos existem e que a gente crie espaços públicos para isso. Então, na nossa gestão, a gente vai garantir que não tenha só a, a festa de São João, que inclusive ela precisa ser ampliada, claro, né, ela ocorre ainda de forma muito tímida, que tenha só, como alguns candidatos propõem no seus planos de governo, marcha para Jesus, mas que as festas do Candomblé, as festas da Umbanda, as festas de todas as outras comunidades religiosas que existem em Rio Claro estejam no calendário oficial, que o debate esteja nas escolas, que o debate esteja nos espaços públicos, que as atividades artísticas reflitam a diversidade, a crença das pessoas, as suas práticas, e não só as crenças, né, mas que seja um processo de educação que fale da questão LGBTQIA+, que fale da questão do combate ao racismo, que fale da questão da maneira como as pessoas pensam diferente na política e que a gente consiga superar esse discurso de ódio, esse discurso de segregação, através da educação, através da visibilidade. A gente pensa Rio Claro para viver melhor, que é o nome da nossa coligação, e viver melhor é viver com liberdade, viver orgulhoso, é viver sentindo que a cidade pertence para si. E essa vai ser a cidade que a gente quer construir, que a gente põe uma cidade para todas e para todos, com respeito, com dignidade e com segurança. Então, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque há uma questão aqui de estilo de gestão. Nós temos um estilo de gestão hoje no Brasil muito autoritário, né? Que inclusive fechou os espaços de participação popular, vem fechando conselhos, espaços de participação popular. Até o Ministério Público foi obrigado a ir se manifestar e lutar contra esse fechamento dos espaços de participação popular. Isso é gravíssimo, porque o cidadão paga imposto e tem o direito constitucional de opinar sobre as políticas públicas. É um direito do cidadão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como construir uma gestão em Rio Claro que seja mais participativa, mais aberta ao diálogo com a população, e que também, se vocês pensam em fazer orçamento participativo e essas práticas, implementar práticas participativas. Uma coisa que eu tenho falado, Emílio, é muito bom a gente discutir isso para todos os bairros que eu tenho estado, todas as pessoas que eu tenho conversado na rua, nesse período que a gente está rodando a cidade inteira, é que a gente não promete nada, porque, primeiro que quem promete não cumpre, e depois a gente vai ter toda uma briga em torno disso, e o segundo é que a gente vai construir as coisas juntos aqui em Rio Claro, porque não só o orçamento participativo ele é um elemento central, como o nosso plano ele é participativo. A gente propôs eixos, a gente fez debates, a gente trouxe as pessoas, colheu as ideias, alimentou as propostas do plano, e toda vez que a gente sai na rua, a gente convida as pessoas para ler, para debaterem, para trazerem sugestões, as pessoas trazem sugestões boas, inclusive, e a gente espera que a nossa gestão ela seja, espera não, a gente vai trabalhar de noite para que a nossa gestão ela seja o mais participativa possível. Não só no orçamento, na aplicação do orçamento, como na condução da política. A gente não vai fazer nada sem ir para os bairros, prefeitos, secretárias e secretários, a obra da nossa vida, ir para os bairros e sentar e conversar com as pessoas, explicar como é que as políticas vão ser feitas e debater com elas a melhor forma de fazer as políticas e chegando num consenso a gente escreve o projeto e aí a gente assina embaixo, é por isso que a gente não promete
quando a gente sai na rua. A gente entende que a participação democrática ela não é só depositar o voto na urna. A gente tem experiências muito produtivas do PT enquanto gestão, com orçamento participativo, com outras questões, e a gente espera envolver a população cada vez mais nisso. A gente vai criar um aplicativo Rio Claro mais participativo, onde as pessoas vão poder saber dos orçamentos, dos andamentos dos projetos, das agendas de todo mundo, poder dar opinião, poder saber onde vai ter agenda, quando vai ter agenda nos bairros, poder chamar para a agenda nos bairros. Então a gente vai usar essa nova camada de diálogo da sociedade também, que são as redes, que é a internet, para a gente também poder aumentar a participação. Mas isso não exime a gente de sair da prefeitura, de sair dos nossos gabinetes, de estar debatendo com as pessoas, mostrando para as pessoas que a participação delas é o que muda. Um dos efeitos mais graves disso, né, que você falou, na minha opinião, é que as pessoas estão ficando desacreditadas da política, estão achando que, como a grande mídia, né, sem citar o nome desse aí, mas tratou a política como se fosse praticamente uma atividade criminosa. Então, por um período você falava que você queria fazer política e as pessoas olhavam para você como se você estivesse anunciando um crime grave. E isso reflete nessas posturas autoritárias, reflete nessa descrença, abre espaço para que figuras autoritárias queiram ocupar o espaço e queiram destruir a democracia. A gente acredita firmemente na democracia, vamos lutar por ela e vamos lutar pelo aprofundamento e pela melhora da nossa democracia, criando espaços no município onde é mais possível do que qualquer outro lugar que a gestão dialogue com as pessoas, que a gestão tome decisões junto com a população. Então, isso é um compromisso de diálogo por pelo menos 4 anos que a gente está construindo com a população de Rio Claro, que já nos ajudou a escrever esse plano e que vai nos ajudar a transformar a cidade uma vez a gente estando ali. Então, agora a gente podia fazer as considerações finais e a gente encerra aqui a entrevista. Claro, eu queria agradecer imensamente, Emílio, pela disponibilidade, pelo tempo aí nessa corrida, a gente conseguir bater esse papo, e eu acredito que vai ser muito produtivo, para que as pessoas possam nos ouvir, para que as pessoas possam dialogar conosco e caminhar conosco para pensar esse projeto. Queria pedir às pessoas, de Rio Claro ou não, que sigam minhas redes e venham ver como é que a gente está construindo a campanha, saibam dos nossos projetos, dialoguem conosco, deem ideias, critiquem a gente também, que a gente está aberto a todo esse diálogo. E espero que a gente caminhe agora para uma eleição com muita esperança, com muita democracia, que no dia 15 de novembro a gente faça... Eu sei que a gente vai fazer bonito nas urnas, não estou preocupado, como estamos fazendo bonito já nas ruas, apresentando o projeto, nas redes, falando com as pessoas, e que isso não pare aqui. Que essa sensação de esperança aumente o envolvimento das pessoas e que a gente consiga pensar um Brasil mais justo, consiga pensar uma sociedade com melhores oportunidades para todas e para todos. Então, agradeço esse espaço, agradeço a todas e a todos que estão nos ouvindo, deixo um abraço com distanciamento social, respeitando as medidas, e peço a todos que se cuidem muito e que se enchem de esperança, vão com vontade nessa reta final, apoiem, falem com quem você acha que não vai votar, ou quem está desesperançado de votar, que infelizmente é um índice muito grande, fale para as pessoas verem as propostas, não só em Rio Claro, mas também nas suas cidades, e vamos pensar uma sociedade melhor junto. Bem, antes de encerrar, queria dizer o seguinte: o voto é uma conquista. No século XIX, o movimento cartista inglês lutou pelo direito ao voto. Foram reprimidos mais de 200 mortos. Se conseguiu o voto universal masculino. O voto feminino também não foi dado de graça. Ele foi uma conquista das mulheres, dos movimentos e tal. Então, lembre-se disso quando for votar. O voto é uma conquista de uma luta. Valorize o seu voto. Que ele seja um instrumento importante de transformação social e de esperança. Em um tempo de tanta desesperança no mundo e no Brasil, como nos Estados Unidos, o voto está sendo um significado muito importante de renovação, de esperança. Valorize o seu voto. Vá votar, porque isso é muito importante para o nosso povo. Eu agradeço ao João Guilherme e encerro aqui a entrevista. Um abraço. Obrigado.